Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, a nossa aula 9, legislação específica. Vamos falar da Lei do Motorista Profissional. Vamos lá então. Lei 13.103 de 2015, a Lei do Motorista Profissional. A Lei 13.103 de 2 de março de 2015 dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as leis nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007, referente a empresas e transportadores autônomos de carga, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985, revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012 e dá outras providências. A Lei 13.103 de 2015 ela regulamenta o exercício da profissão de motorista, ela altera a CLT, ela altera o CTB, ela altera a Lei da Tolerância de Pesos em Veículos de Transporte e altera a lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Artigo 1º da Lei do Motorista Profissional. É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas. 1. De transporte rodoviário de passageiros e 2 de transporte rodoviário de cargas, que é o nosso caso. Artigo 2º da Lei do Motorista Profissional. São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta lei, sem prejuízo de outros previstos em lei específicas. 1. Ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados, previstos no inciso 4 do artigo 145 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, normatizados pelo CONTRAN, em cooperação com o Poder Público. 2. Contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, com atendimento profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam. 3. Receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhe sejam dirigidas no exercício da profissão. 4. Contar com serviços especializados de medicina ocupacional prestados por entes públicos ou privados à sua escolha. 5. Se empregados, letra A, não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação no cumprimento de suas funções. Letra B. Ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna, mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos a critério do empregador. E letra C. Ter benefício de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, translado e auxílio para funeral, referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 3º da Lei do Motorista Profissional. Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
podendo ser realizados convênios com entidades privadas para o cumprimento da obrigação. Artigo 4º. O parágrafo 5º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, a Lei do Motorista Profissional, em seu artigo 4º, ela vai alterar o parágrafo 5º do artigo 71 da CLT. Artigo 71, parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários e empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. E aí, como a alteração é o acréscimo, a lei do motorista, ela acrescenta esse parágrafo 5º no artigo 71, e esse parágrafo 5º, inclusive, ele está acrescentando uma informação relacionada ao parágrafo 1º do artigo 71, para que você não fique perdido no que está falando esse assunto, eu vou trazer aqui o artigo 71 e o parágrafo 1º dele. Tá? Então, artigo 71 da CLT. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. E aí o parágrafo 1º fala assim: não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Tudo bem? Então, se o intervalo, se as horas de trabalho ultrapassou 4 e não chegou a 6, ou chegou a 6, mas não passou 6, então ficou de 4 a 6, então o motorista tem um intervalo de 15 minutos. Obrigatoriamente. Tudo bem? E aí que veio o parágrafo 5º. Né? Esse intervalo expresso no caput poderá ser reduzido. Tudo bem? E aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Tudo bem? Então eu trouxe aqui o que a lei ela acrescenta, né? O artigo 4º da lei acrescenta, né? Então o parágrafo 5º do artigo 71, ele, né, passa a vigorar com a seguinte redação. Então foi alterado o parágrafo 5º. Então ele está aqui, é o correto agora, certo? Mas para que você entenda do que ele está falando, eu trouxe aqui o 71 e o parágrafo 1º, porque os dois são citados no parágrafo 5º, tá joia? Para que você entenda o que está acontecendo. Vamos seguir então. Artigo 5º. O artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Esses parágrafos foram criados e incluídos na lei, certo? Artigo 168, parágrafo 6º. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento quando se tratar de motorista profissional,
assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. E ele também cria e inclui na lei o parágrafo 7º, no artigo 168. Para os fins do disposto do parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, CTB, desde que realizado nos últimos 60 dias. O artigo 6º da Lei do Motorista Profissional, ele vai alterar a CLT, a seção 4A do capítulo 1 do título 3, que vai passar a vigorar com as seguintes alterações. Os textos que foram alterados foram acrescentados ou revogados nos artigos 235. Né? Então foi acrescentado 235A, 235B, 235C, D, E, F, G e H. Então vamos lá. Artigo 235A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se a motorista profissional empregado de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas. Tudo bem? Isso aqui na lei, no CLT, tá, pessoal? Esse texto foi alterado, certo? Então ele não foi incluído nem revogado. Ele teve uma alteração no texto. Artigo 235B. São deveres do motorista profissional empregado. Esses incisos 3 e 7 foram acrescentados. Então, se você for olhar lá no 235B, ele tem o inciso 1, tem o inciso 2, tem o inciso 4, inciso... Tudo bem? O 3 e o 7 foram acrescentados. Então, inciso 3, respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto no artigo 67E da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. E o inciso 7, submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Artigo 235B, parágrafo único, foi alterado. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, previstos no inciso 7, será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias. Então, até 10 horas. Mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Então pode chegar até 12, tá certo? Mediante previsão em convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Então não posso computar nesse tempo de espera, intervalo para refeição, nem repouso, nem descanso. Esse texto foi alterado. Artigo 235C, continuação. Lembra que nós falamos que foram alteradas várias letras, né, do 235? Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pelo CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. E o parágrafo 3º, dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela CTB, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Esse texto foi alterado, tudo bem, pessoal?
Continuando, também aqui o parágrafo 4º e 5º foram alterados. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta consolidação. Lembrando que todas essas alterações foram feitas na CLT. Artigo 235C, continuação. O 6º foi incluído, o 7º foi vetado, ou melhor, o veto foi mantido e o 8º foi alterado. Parágrafo 6º. À hora de trabalho noturno, aplica-se o disposto no artigo 73 desta consolidação. O 7º continuou o veto e o 8º são considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias. Continuando. Parágrafos 9º, 10 e 11. O 9º foi alterado, o 10 e o 11 foi incluído. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. E o parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que trata os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º. Continuando, 235C. Tanto o parágrafo 12, 13 e 14 foram incluídos. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas, aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas de meios eletrônicos instalados nos veículos normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Ainda continuando o artigo 235C, parágrafo 15 e 16. Foram incluídos. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista. Seguindo. Artigo 235D. Muito bem, terminamos então o 235C. Foram alteradas várias letras, vários parágrafos, incluídos parágrafos, continuou o veto em um ali, alterados outros, Artigo 235C. Ou melhor, D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas. Usufruído no retorno do motorista base, matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. Incisos 1, 2 e 3, revogados. Os incisos, então, foram revogados pela alteração. Continuando, 235D. Os parágrafos 1º e 2º foram incluídos. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de no mínimo 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Parágrafo 2º.
A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Continuando, parágrafo 3º e 4º também foram incluídos. O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Parágrafo 4º. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo, usufruindo dos intervalos de repouso. Artigo 235-D, continuação, parágrafo 5º. Esses textos também foram incluídos. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo, ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas. Parágrafo 6º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o artigo 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Continuando, também textos incluídos, parágrafos 7º e 8º. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio, onde ele siga embarcado e em que o veículo dispõe de cabine leito ou a embarcação dispõe de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do artigo 235-C, esse tempo será considerado como tempo de descanso. E o 8º diz, para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Artigo 235-E. Alterações do artigo 235-E não serão estudadas por se tratarem de normativas do transporte de passageiros. 235-F. O texto foi alterado. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação. Artigo 235-G. O 235-G foi alterado e o 235-H foi revogado. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta lei. O 235-H revogado. E fechamos, então, as alterações da lei do motorista profissional na CLT. Próxima aula, aula 9B, a gente continua. E aí teremos também alterações previstas e criadas no CTB e também mais algumas criadas em outras leis, aí, como nós dissemos no início da nossa aula. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço. Qualquer dúvida que você tenha aí tido na questão das normativas da lei do motorista profissional, essa questão de horas trabalhadas, horas de descanso, essas situações específicas, mande um questionamento para a gente no fórum, pelo chat, que nós teremos o prazer de responder. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula, aula 9B.